Então, muito boa tarde às meninas, estudantes que estão participando, por enquanto só tem umas meninas aqui. É 1 da tarde do dia 16 de setembro de 2021. Nós estamos aqui para dar continuidade à disciplina de DSV, Defesa Sanitária Vegetal, do segundo ano do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal Catarinense, no campus Santa Rosa do Sul. Então, hoje nós vamos continuar estudando os insetos, vamos estudar uma ordem em particular, que é a ordem Tisanoptera. Porém, antes da gente estudar os conceitos, os assuntos relativos a essa ordem, eu vou passar algumas informações para vocês. Primeiro, é o seguinte, vamos apresentar para vocês aqui o trechinho do PPC do curso, que é o projeto pedagógico do curso, que fala da nossa disciplina, DSV, para vocês entenderem o que eu quero apresentar para vocês. Tá? Então, aqui está na página 59 do plano de curso, então aparece a nossa disciplina, né, os objetivos, a ementa, tudo mais. E aí tem a bibliografia básica, né? A bibliografia básica consiste em um livro de estudo de insetos, esse aqui, Entomologia Agrícola, um livro de estudo de patógenos, Manual de Fitopatologia, e um livro de estudo de plantas daninhas. Então, você sabe que a gente está na parte do curso onde nós estamos estudando a entomologia agrícola, ou seja, os insetos de interesse agrícola. E nesse momento, como a pandemia se estendeu um pouco mais do que a gente imaginava, né, ela está, na verdade, muito resistente, e nós não estamos retornando ao campus, e vocês estão sem acesso à biblioteca, eu resolvi fazer o seguinte, esse livro aqui, Galo, Domingos Galo, autor, certo? Entomologia Agrícola, tá? Da Faculdade de Agronomia, né? Exalc, Luiz de Queiroz, Agronomia, Faculdade de Agronomia, Luiz de Queiroz. Eu estou disponibilizando para vocês. De que maneira? Vocês vão lá no Siga, no link, no tópico do dia de hoje, tá? Onde nós vamos estudar as pragas da ordem Tisanoptera, né? Eu deixei lá um link para quem quiser fazer o download desse livro, tá? Então tá o link ali para o livro de Entomologia Agrícola, que ele tem essa carinha aqui, essa é a capa dele, tá? É um livro grande, 469 páginas, tá? E basicamente o que nós estudamos é um resumo desse livro, tá? A apostila que foi disponibilizada para vocês, essa apostila aqui, Os Insetos de Importância Agrícola, ela basicamente é um resumo do que tem de mais importante nesse livro. Então, recapitulando aqui, o que é cobrado de vocês, estudantes, na nossa disciplina, é basicamente o que a gente vê em aula e o que está na apostila e as pesquisas que a gente faz para completar a apostila. Porém, quem quiser fazer algum reforço, estudar alguma coisa a mais, agora está aqui para vocês disponibilizado o livro de Entomologia Agrícola, certo? Aqui é o livro, como vocês viram, o livro básico aqui da bibliografia básica da disciplina. E também já vamos ali deixar marcada a ordem que a gente vai estudar hoje, que é a ordem Tisanoptera. Se não me engano, é a página 32. Não, é 32 aqui no... Eu já vou deixar ele na página do que nós vamos estudar. Tá aqui. Aqui embaixo, né? É um scanner, né? Então, ordem Tisanoptera, aqui começa, né? E aqui tem mais informações, até um desenho do inseto e tudo. Ok, pessoal? Então, tá explicado aí sobre a bibliografia básica e está disponibilizado o livro da bibliografia básica da disciplina relativa ao estudo dos insetos de importância agrícola. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui agora dando ênfase, né, recuperando aqui a ordem Tisanoptera, é a próxima que nós vamos estudar. Eu tinha separado o seguinte, as ordens de insetos mastigadores, pelo menos em alguma fase eles eram mastigadores, ou na fase que eles causam mais danos, que foram objeto, inclusive, da nossa última avaliação. E agora, esse segundo grupo a gente chamou de insetos sugadores. Porém, às vezes não é tão fácil fazer essa divisão
porque na natureza as coisas não são assim, né? De um jeito ou de outro, sempre tem um meio termo. Então, nós vamos começar estudando justamente o inseto, que eu deixei para estudar junto aqui com os sugadores, mas que ele não é perfeitamente assim um sugador. Ele é classificado como raspador sugador. Ele tem um aparelho bucal intermediário entre os mastigadores e os sugadores. O próprio nome já ajuda a entender. Eu coloquei ali na apostila como raspador sugador. No livro vem mais detalhes de como é esse aparelho. Mas, basicamente, ele tem como se fosse uma mandíbula transformada numa espátula e a outra mandíbula transformada num tubo sugador. Então, com essa espátula, ele raspa a superfície dos vegetais, as folhas, os frutos, principalmente, e com a seiva que vaza dessa agressão, dessa lesão que ele provoca com a espátula raspadora, então ele suga a seiva que vaza a partir do ferimento que ele provoca. Estão entendendo? Isso seria um aparelho bucal raspador, sugador, que é o que esses insetos aqui apresentam. Então, vamos lá. Vamos ler o que tem na apostila. É bem pouquinha coisa, vocês estão percebendo. Ordem Tisanoptera é a ordem número 10 aqui da nossa sequência, onde tisanos quer dizer franja e pteron asa, porque as asas são franjadas. As asas, vamos voltar ao livro aqui, olha, as asas parecem, são mais parecidas como uma pena, não são asas membranosas, como a maioria dos insetos que a gente viu até agora. Veja, elas são franjadas, elas têm o aspecto de uma pena. Correto, pessoal? Estão me acompanhando, né? Então, isso é o que deu nome à ordem. Asas franjadas, ordem Tisanoptera. Então, esses insetos são chamados de trips, com P mudo, ou tripes, quando aparece o E, tá? Eles são insetos muito pequenos, olha só, eles medem de comprimento de 0,5 milímetro até 14 milímetros, ou seja, o maior inseto dessa ordem tem um pouquinho mais do que 1 centímetro de comprimento, tá? Então, são insetos bem pequenos mesmo, tá? Porém, eles são ainda visíveis a olho nu. Muitos são tão pequenos que a gente só vê que ele tem uma coisinha se mexendo, mas a gente não consegue ver os detalhes. Como eu tinha falado, esse inseto tem aparelho bucal raspador sugador, ele tem 4 asas, né? Os 2 pares, portanto, as 4 asas são membranosas, muito estreitas, né? E com pelos marginais. Então, eles têm uma membrana muito tênue e o resto é coberto com esses pelos marginais, que são chamados, então, de franjas. O desenvolvimento é por paurometabolia ou hemimetabolia, como aparece na nossa apostila lá no começo, né? Eu vou até retornar ali na primeira parte da apostila. Então, o desenvolvimento é por paurometabolia ou hemimetabolia, hemimetabolismo, um metabolismo incompleto ou meio metabolismo. Porém, esses insetos também têm uma característica, assim, intermediária também, assim como para o aparelho bucal, também para o desenvolvimento. Ele é um inseto que tem um desenvolvimento paurometabólico, de acordo com os nossos autores, porém, ele já apresenta uma fase, antes de virar adulto, de uma certa pausa, um momento em que ele não se movimenta, onde a transformação, essa metamorfose é mais intensa. Então, alguns autores chamam esse estágio de pré-pupa. Veja, mesmo não existindo, né, para esses insetos, a figura da larva e da pupa, alguns autores chamam um estágio lá intermediário, antes do estágio adulto, de pré-pupa, porque esses insetos, os trips, têm um desenvolvimento mais intermediário entre a paurometabolia e a holometabolia, certo? Mas os autores ainda classificam eles como paurometabólicos ou então hemimetabólicos. Apesar de que, num vídeo aqui que a gente vai assistir, em inglês, né, eles usam outros termos, eles falam em pupa, né, mas na verdade não existe a pupa, existe uma pré-pupa, assim, ou seja, é um inseto que, assim como o aparelho bucal é um aparelho intermediário entre o mastigador e o sugador, o desenvolvimento também é meio intermediário entre o paurometabólico e o holometabólico, mas está mais para o lado do paurometabólico. E a maioria das espécies são fitófagas, ou seja, fito, planta, fagos é comer, se alimentam de plantas.
Algumas se alimentam de cogumelos e algumas chegam a ser predadoras de outros insetos, inclusive eles comem outros trips, alguns, certo? Mas o que tem muita importância são aqueles que são fitófagos, porque eles então se alimentam da seiva, e mais do que se alimentar da seiva, a gente vai ver em seguida, agora na sequência de fotos, eles transmitem doenças, principalmente doenças viróticas. Os trips, basicamente, têm mais importância como transmissores de doenças do que, basicamente, o próprio dano que eles causam raspando e sugando a seiva. Vamos ver algumas imagens de trips que estão lá na nossa sequência de slides. Então, a ordem Tisanoptera, está aqui o inseto, né, com as fases de vida, ovo, ninfa e adulto, certo? Com as asas franjadas. É um inseto muito pequeno, aqui ele está sobre a folha da couve, então, para a gente ter uma ideia, ó, são bem pequenininhos mesmo, tá? Um trips que a gente conhece bastante, se a gente tiver a oportunidade ainda de ter as nossas aulas práticas no campus, nós vamos no campus ali do Instituto Federal identificar os trips, porque nós temos bastante trips no campus, né? Um muito comum é o trips da flor da banana, ele ataca várias flores, e a gente identifica bastante ali na banana. Aqui está uma foto dele aumentada, né, centenas de vezes, o trips, aqui ele está com a asa fechada porque ele está em repouso, e o dano que ele provoca, raspando e sugando a seiva, ele deixa pequenas cicatrizes na fruta, como vocês estão vendo aqui na banana. Quem já não viu uma banana assim, com esses pontinhos pinicados, são pequenas erupções na casca, elas são assim, tem um relevo, parece que tem uma areia grudada na casca da banana. Alguém já viu isso na banana, pessoal? Vocês que estão acompanhando aí, já viram isso aí na casca de uma banana? Pois então, quem causa isso aí, Matheus, é esse inseto, o trips da flor, certo? É ele que provoca, se a gente olhar com cuidado, tá lá o bichinho, tá? Ele é bem pequenininho, e para encontrar eles, você abre ali o coração da banana, ou o umbigo, que o pessoal chama, né, o cacho de flores masculinas, e eles geralmente estão protegidos lá dentro das brácteas. Tu abre aquelas brácteas, e aí tu vai ver eles bem pequenininhos, eles se movimentam. No microscópio, se a gente tiver a oportunidade, espero que a gente tenha ainda de se encontrar, aí a gente leva para a sala de aula, e com o microscópio a gente vai identificar esse bichinho aqui, é isso que ele faz. Ele não chega, no caso da banana, a passar doenças, e não chega a afetar a polpa. Porém, o prejuízo é enorme, porque essa fruta, ela não tem a validade comercial, ela não tem características, né, assim, comerciais, por causa desses danos na casca. Então, essa fruta deixa de ter o padrão para ser uma fruta in natura, para mesa, e é uma fruta que, então, vai para refúgio, né, ela vai para criação animal, ou vai para fazer bala, ou polpa de banana, ou até o produtor joga fora, porque acaba não compensando. Uma caixa de banana que ele poderia vender tranquilamente por R$ 25, quando é banana desse tipo aí, com essas lesões, o valor baixa para tipo R$ 2,50, R$ 3, ou seja, perde 90% do valor da fruta. Então, apesar de não atingir a polpa da fruta, o prejuízo é muito grande para o produtor. Tá? Né? Matheus, tu que trabalha com banana, pode nos relatar aqui que essas frutas não vão para o comércio, né? A fruta, quando ela tem muito dessas lesões, é uma fruta que vai descartado, então vai para a indústria, né? Fazer doce ou fazer bala. O que tu me diz? É isso aí, né? Prejuízo grande para o produtor, então tem que fazer o controle do TRIPS. Aqui, uma imagem, né, da sequência do desenvolvimento do TRIPS. As ninfas são mais clarinhas, né, e o adulto fica um pouquinho mais escuro, tá? Então, aí mais uma foto do TRIPS, mais uma. O TRIPS da alface, do tomate, e aí já é um problema sério, né, porque ele não provoca só a lesão na alface e a sucção da seiva. Então, ele não apenas enfraquece a alface, mas ele transmite uma doença virótica chamada vira-cabeça. Então, ali está o tomate, o pé de tomate com essa doença adquirida em função da transmissão por TRIPS, e aqui o alface. Esse vira-cabeça é porque o nome que foi dado, né, popular para essa doença, é porque a planta fica deformada, né, ela perde a sua característica natural. E a alface deixa de formar a cabeça, que normalmente ela formaria,
e que dá o seu valor, o seu aspecto comercial. Então, uma alface assim, ela não tem valor comercial, o prejuízo é muito grande para o produtor. Então, e nesse caso, não adianta querer controlar o vírus, precisa controlar o inseto, que é o vetor do vírus. Então, para controlar essas doenças, o que se faz é controlar o inseto que transmite a doença. Não adianta ficar querendo pensar em medidas de prevenção da doença que não seja para controlar o inseto, até porque você sabe que doença virótica não tem controle e não tem cura, né? Essas plantas precisam ser arrancadas e eliminadas, queimadas ou enterradas longe da tua plantação, para que não haja a transferência, né, a transmissão do vírus dessas plantas que já estão contaminadas para as plantas sadias. E quem faz essa transmissão são os insetos, o TRIPS. Ok, pessoal? Se tiverem perguntas, me interrompam. Então, agora, eu vou mostrar aqui rapidamente 3 videozinhos sobre a questão do TRIPS. Primeiro aqui, algumas imagens falando do ciclo de vida, ó, de uma espécie de TRIPS, o Frankliniella occidentalis. É 1 minuto apenas, tá? Um pouquinho mais que 1 minuto. TRIPS are a major problem in greenhouse horticulture. They can easily overwinter and attack plants early in the season. Eu baixei aqui que eu vou narrando para vocês, tá? Então, a postura é feita nas próprias folhas da planta atacada, né? Dos ovos nascem as ninfas. Esse inseto é um inseto muito prolífico, aí já está aparecendo um adulto, né? São adultos que já estão com asas, e aí ele está fazendo o que ele sabe fazer. Aí está uma ninfa nascendo do ovo, certo? Então, aí o que ele está fazendo? Ele raspa a superfície das plantas, e em seguida, com a seiva, com a seiva que extravasa, ele suga. Então, ali a gente está vendo, ó, ninfas de diferentes estágios, né? Uma ninfa recém-eclodida do ovo, já uma ninfa depois de algumas equidizes. Esse inseto, tanto a ninfa como o adulto, provocam o mesmo dano, né? Eles raspam a superfície das plantas, do fruto, como eu já falei, provocam essa lesão pela qual vaza a seiva, e aí eles sugam a seiva que vaza, causando lesões e, dependendo da espécie que está infestando, transmitindo doenças. Então, é um tipo de problema bastante sério aí. Agora nós vamos olhar 2 vídeos sobre o ataque de TRIPS, tá? Vamos ver primeiro essa matéria no Globo Rural, acho que são 2 matérias no Globo Rural sobre o ataque de TRIPS, primeiro aqui no caju e depois na goiaba. Preocupados com uma praga que está atacando os pomares. É a TRIPS da cinta vermelha, que se espalha com mais velocidade nos períodos de estiagem. Com a maior área plantada de cajueiros do Rio Grande do Norte, mais de 30 mil hectares, a agricultura do município da Serra do Mel está em alerta. O motivo? A infestação do TRIPS. Veja qual é o tamanho do TRIPS perto da folha e dos dedos da pessoa, tá, pessoal? Então, é um inseto bem pequenininho mesmo, tá? Olha lá. A praga que ataca a parte inferior das folhas compromete a floração do vegetal. Nos cajueiros afetados, as folhas ficam amareladas e os galhos secos. Em alguns casos, se o controle não vier a tempo, a planta morre. No município, seu Aloísio é um dos mais prejudicados. O produtor tem 500 hectares de cajueiro e estima que mais da metade da área esteja infestada. Do jeito que está atacando, se não tiver um combate geral, logo, o que pode acontecer é a perca também do plantio de cajueiro em geral, principalmente o cajueiro mais jovem, né? Bom, aí vocês viram que o inseto, apesar de ser pequeno, ele pode ser bastante prejudicial, inclusive causando a morte das plantas. Aqui eu tenho que baixar um pouco o volume, porque esse vídeo ficou com volume alto. Acompanhe agora, porque o caju, eu concordo que não tem na região, mas goiaba é uma fruta nativa aqui da nossa região. Vocês, quem tem um pé de goiaba em casa, ou num vizinho, que já viram, provavelmente já viram esse problema aqui. Esse é o problema que vem ocorrendo com os frutos. O som tá ruim, tá, pessoal? Do Rio de Janeiro. Ele apenas mandou esta foto. Eu vou deixar, na verdade, só a imagem e vou narrando aqui, tá? Então, alguém mandou a foto da goiaba lá, que aparentemente parece uma doença, né?
paciente com o mesmo problema que a senhora descreve aí na sua carta. Quem vai explicar para a senhora o que é isso é o doutor Marcelo Picanso, que é professor aqui da universidade e também entomologista, ele é um especialista em insetos. Doutor Marcelo, o que é que está causando esse problema lá com as goiabas da dona Alba? Dona Alba, a senhora fez uma pergunta muito interessante. Esse problema tem afetado as pessoas que plantam goiaba no Brasil inteiro. Se achava que esse problema era causado por uma doença chamada verrugosa. Entretanto, não é isso que acontece. Na verdade, tem um inseto. Tá lá o trips, ó. É esse o inseto que causa esse problema. O trips da goiaba, é ele que causa esse problema. Ele, inicialmente, ele vai na folha, faz lesões. Quem já não viu uma goiaba com essas manchas aí? Com essas lesões? Na folha. São essas manchinhas que a gente vê aqui. Exatamente, Ana. Deixa esse montão de manchinha na folha. Que, inclusive, é um sinal muito... Ó, ali onde ele raspou e sugou a seiva, aí fica aquela cicatriz. Produtora, ver como essa praga começa a acontecer. Ele começa pela folha. Ele começa pela folha. E depois, quando o fruto é bem pequenininho, nessa região aqui... Olha lá, o fruto com as lesões da raspagem e da sucção da seiva. Aí já está cicatrizando e já está o fruto, então, feio para o comércio. E aí, pessoal, viram? O trips, apesar de ser um inseto pequeno, é um problemão para a agricultura. Não é isto? Vamos, por fim, tentar preencher a apostila aqui com trips que a gente vai encontrar no Agrofit. Lembrando que vocês podem também preencher, a partir de agora, as pesquisas da apostila com o livro que eu disponibilizei para vocês, porque no livro também tem as pragas, o nome comum, o nome científico, as culturas que ela ataca e os danos que ela provoca. Então, vamos ver um exemplo, pesquisando no Agrofit, como é que eu vou achar os trips no Agrofit. Você vai ali, insetos e doenças, classificação, coloca inseto, e o nome vulgar você escreve trips ou tripes, tá? Então, eu vou colocar, nesse caso aqui, eu vou colocar tripes, e vou botar consultar. E já achou um monte, né? Então, vamos ver se esse aqui, ó, o trips do feijão. Vamos começar com esse aqui do feijão. Vamos ver se tem as informações. Não, esse não tem as informações aqui. Vamos, esse outro aqui do feijão, ó. Trips do prateamento do feijão, ou trips do amendoim. Esse aqui tem tudo, certo? Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Copiar o nome científico, certo? Pode ser feito à mão, ou então, o nome científico, não esqueçam que tem que colocar em itálico, tá? O nome comum, trips do prateamento. Cultura que ele ataca, feijão. E agora, só vamos procurar lá. A gente já sabe uma ideia de quais são os danos que ele provoca. Vamos dar uma lida, né? Agora, sobre a praga, o que ele provoca? Atacam as folhas na face superior das mesmas. Raspam as folhas para sugar a seiva. A gente já sabia disso. Provocando uma descoloração e, posteriormente, pontuações escuras nos locais do ataque. Em ataques intensos, as folhas podem cair. Então, eu vou copiar aqui, ó, porque hoje eu estou com preguiça, eu vou copiar aqui, raspam as folhas e tal, vamos ver se fica bom na nossa apostila. Ó, eu vou botar, raspam as folhas para sugar a seiva, provocando uma descoloração. E, posteriormente, pontuações... Eu vou tirar aqui, ó. Uma descoloração. Vou tirar o inicialmente. Vou simplificar. Provocando uma descoloração e pontuações escuras nos locais do ataque. Aí, e ainda vou colocar... Em ataques intensos, as folhas podem cair. O que vocês acham? Ficou bom? Trips do prateamento, nome científico, Caliotrips brasiliensis, a cultura, feijão. O que eles fazem? Raspam as folhas e tal, em ataques intensos as folhas podem cair. Que tal? Podem fazer assim, né, pessoal? Olha lá, eu não vou terminar todos, mas vou mostrar para vocês que, se vocês continuarem pesquisando os trips aqui, olha quantas páginas de trips tem aqui, tá? Olha lá. Essa foi a primeira página,
Aqui tem uma segunda página cheia de trips, terceira página de trips, quarta página de trips, quinta página, sexta página, sétima página, oitava página, nona página, décima primeira, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª. 16 páginas de trips dentro do Agrofit para vocês pesquisarem, acessarem a base de dados e também preencherem a apostila. Então, a dificuldade de vocês vai ser, entre tantos trips, escolher 3 apenas para preencher a apostila. Certo, pessoal? Então, o que a gente aprendeu hoje? Que temos essa ordem Tisanoptera, os insetos conhecidos como trips ou trips, que são muito pequenos, porém chegam a causar grandes problemas na agricultura, tanto pelo ataque direto deles, como pela transmissão de doenças, e são insetos, portanto, que merecem bastante atenção do técnico em agropecuária, no sentido de controlar essas pragas. Tudo bem, pessoal? Então, eu esqueci antes de pedir que vocês se manifestassem no chat, colocando o nome de vocês e a turma, certo? Para ficar registrada a presença e a participação. Ok, pessoal? E a gente está encerrando o nosso encontro de hoje. Abrindo aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, um comentário, é o momento de fazer. Vocês gostariam de perguntar, falar alguma coisa? O que vocês acharam dos trips? Nenhuma pergunta, pessoal? Algum comentário? Nada mais? Então, tá legal. Sugiro que vocês releiam a apostila, completem com a pesquisa ali. Quem tiver interesse, dá uma espiadinha no livro, ele é muito bom, muito interessante. Ela é também a bibliografia básica para quem fizer esses estudos em nível superior, por exemplo, tá? E vai ser também, então, o TRIPS, a ordem Tisanoptera, vai ser mais um objeto também das nossas avaliações. Ok, pessoal? Desta forma, então, a gente vai encerrando. Eu agradeço aqui a participação de vocês, a paciência, a compreensão, né, a companhia durante a aula. Desejo um bom resto de semana, um bom final de semana e aguardo vocês na semana que vem. Um abraço, fiquem bem. Valeu, muito obrigado, pessoal. Tudo de bom.